meus colegas do grupo do projeto Integrador cedido pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, apresentamos o nosso trabalho, que tem como tema o uso de tecnologia em sala de aula. O nosso título é A inserção do uso de podcast para aprofundamento dos estudos da cultura e literatura afro-brasileira, uma proposta prática em sala de aula. O nosso problema é como o uso dessa ferramenta podcast pode colaborar para o aprofundamento desses estudos. O nosso objetivo é pesquisar as possibilidades desse meio para usar na educação a tecnologia, propondo isso em um plano de aula para o ensino médio. A nossa metodologia consiste em pesquisa bibliográfica e entrevistas. A pesquisa bibliográfica será usada como referencial teórico e as nossas entrevistas com alunos e professores na decupagem em anexo no trabalho em escrito. Agora vocês vão ficar com a Bianca, que irá apresentar o plano de aula e a fundamentação teórica. Então, como a Amanda disse, meu nome é Bianca e eu vou falar sobre a fundamentação teórica do nosso projeto. Antes disso, é importante ressaltar que neste projeto a gente implementou a metodologia, uma das metodologias do Design Thinking, né, que é ouvir a comunidade. Então, a gente ouviu a comunidade antes de construir a solução inicial, construiu essa solução a partir das observações dessa comunidade e depois colocou essa solução à prova para novamente pensar essa solução com a comunidade e aí sim, a partir das observações, chegar a uma solução final. Esse processo foi muito enriquecedor, porque a gente pôde realmente sentir, né, professores e alunos o que achavam, quais eram as suas opiniões sobre aquele tema que a gente estava propondo. A gente ouviu professores, né, da rede pública de ensino e estudantes também da rede pública. O que a gente pôde constatar nas entrevistas é que a inserção da tecnologia em sala de aula ela é muito bem-vinda enquanto ideia, enquanto projeto, mas esbarra em algumas dificuldades, principalmente estruturais, em relação às escolas, né, a laboratórios de computação, equipamentos, disponibilidade de internet, que nem sempre funcionam em escolas da rede pública de ensino. E um segundo ponto é em relação à formação dos professores, que geralmente não contempla essa capacitação para o uso da tecnologia em sala de aula. Em relação aos estudantes, a ideia é muito bem-vinda, apesar dos estudantes falarem, dos nossos entrevistados, falarem que eles não ouvem muito podcast, mas todos acharam a ideia sensacional. A gente separou um trecho de uma entrevista da professora Gláucia Petian. Ela dá aula na rede municipal, pública municipal de Jaú, e dá aula para o ensino fundamental 2. E ela fala um pouco nesse trecho sobre o que ela achou do projeto, né, do nosso projeto, ou seja, inserir o podcast como ferramenta pedagógica complementar na sala de aula. Vamos ouvir então a professora Gláucia. Olha, eu acho uma ideia assim excelente, muito assim, a gente tem, né, 1000 opções, 1000 coisas para fazer, para trabalhar, para mostrar. A molecada gosta, né? Principalmente essa faixa que eu atuo daí para cima, né? É engraçado, o sexto ano eles não ligam muito, aí no sétimo ano começam a ligar, o oitavo e nono só pensam nisso. Então, quando a gente fala em tecnologia, os alunos do Ensino Fundamental 2 e de outras séries ficam empolgados, né? E é isso que a gente quis trazer neste projeto, o Blended Learning, que é uma metodologia ativa de ensino que mescla elementos offline e online durante a aula, antes da aula e depois da aula também. Para este plano de aula em questão, a gente escolheu 2 autores africanos, lembrando que é só para esta aula, né? A gente escolheu então a escritora nigeriana Chimamanda Adichie
e o angolano Nadlu de Almeida. São 2 jovens escritores premiados. O nosso plano de aula, então, prevê um momento inicial com uma breve biografia de ambos, né? Depois uma leitura de alguns trechos de alguma obra de ambos, e aí sim a inserção do podcast sobre os autores. Numa segunda etapa, prevê ainda que os próprios alunos construiriam o seu podcast em grupos com o auxílio e a orientação do docente, né? Realmente aí concretizando um protagonismo desses discentes. Lembrando que tanto o conteúdo, ou seja, o ensino da cultura e da literatura africana e afro-brasileira, quanto a questão tecnológica do letramento digital, da cidadania digital, elas estão na BNCC. Então, o nosso projeto está em conformidade aí com os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular. E agora a gente vai ouvir a nossa amiga Vivian Magalhães, que vai nos falar um pouco sobre os resultados do nosso projeto e as considerações finais. Obrigada! Meu nome é Vivian Renata Magalhães e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os nossos resultados e as nossas considerações finais. A educação pública deve ser inclusiva, plural, democrática e acessível a todos, e sempre aberta ao diálogo. Na visão de Paulo Freire, não se faz boa educação com pensamento elitista, retrógrado e conservador. De acordo com Paulo Freire, a escola pública não deve se pautar pela mera transmissão de conhecimentos e conteúdos. Também não se deve adotar uma suposta neutralidade em torno de questões políticas e também sociais. São inúmeros os problemas da educação brasileira e aqui não se tem nem de longe a pretensão de propor soluções para todas as questões, mas nós consideramos que este trabalho tenha sido útil para debater e tentar melhorar pelo menos duas temáticas, 2 pontos, que carecem muito de atenção dentro do contexto educacional: o racismo e a tecnologia dentro da sala de aula. Dessa forma, nós construímos em conjunto, ancorados nas opiniões e impressões coletadas com alunos e professores por meio de entrevistas. O nosso grupo utilizou ferramentas como o WhatsApp e Google Meet para entrevistas, bate-papo, propor debates sobre o tema, né? E dessa forma, sim, foi possível a construção do nosso plano de aula. Vale ressaltar aqui que seguimos à risca todas as etapas metodológicas e graças à participação da comunidade é que chegamos na nossa elaboração do plano de aula e submetemos à avaliação dessa mesma comunidade e assim conseguimos adaptações e melhorias. O nosso grupo acredita conseguir, com todo esse processo, incentivar a leitura de autores africanos e afro-brasileiros, conscientizar sobre a riqueza da cultura afro, trazer os conceitos de equidade e representatividade negra para a sala de aula, possibilitar a acessibilidade aos meios digitais e sociais, aumentar significativamente o letramento digital e ressignificar o uso da tecnologia em sala de aula. Nós agradecemos imensamente a sua atenção.